Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha nessa terça-feira, dia 18 de maio, em todo o país pelas antenas parabólicas, pelo sistema digital e analógico, na NET Claro TV, nos canais 190 ou 690, também pela TV por assinatura, Neo TV, lá no Paraguai e aqui no Brasil também, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, das notícias e informações com isenção e compromisso com o produtor rural. Você também nos acompanha pela página do Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia e a confiança. Começa o programa de hoje falando a respeito de cana-de-açúcar, isso porque na manhã desta terça-feira, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou os dados do seu primeiro levantamento da safra de cana 2021-2022. E olha só, há uma redução na estimativa de produção se comparado à safra passada. Isso ocorre principalmente por conta de uma redução na área ocupada com cana-de-açúcar na região sudeste. É o que nós vamos conferir agora. Você acompanha comigo agora na tela os números que ficaram disponibilizados hoje sobre cana-de-açúcar a ser produzida aqui no Brasil. Você acompanha aí os dados que foram elencados. O volume total é de 628 milhões e 100 mil toneladas de cana-de-açúcar, uma queda de 4%. Isso daí vai trazer algum impacto, principalmente quando nós pensamos em relação à produção de etanol no Brasil. Olha só, e aí a gente pega a região sudeste. A área da região sudeste fica realmente menor, com 5 milhões e 200 mil hectares, uma queda de 3% frente àquilo que foi ocupado com cana-de-açúcar na campanha anterior. Só que a produção do Sudeste cai muito mais, cai para 402 milhões e 200 mil toneladas, um recuo de 6,2%. Então, cai muito a produção na região Sudeste do país, o que traz impactos para a produção brasileira de uma maneira geral. É o que nós destacamos aqui no Agricultura BR. O Centro-Oeste do Brasil, que é a segunda principal região produtora de cana-de-açúcar, ela vai ter uma área também ligeiramente menor. 1 milhão e 800 mil hectares de cana-de-açúcar, um recuo de 0,8% se comparado à safra passada. Com isso, o Centro-Oeste deve produzir 137 milhões e 500 mil toneladas, uma queda de 1,6% de acordo com o primeiro levantamento da safra de cana-de-açúcar da CONAB. E o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou dados referentes ao processamento de soja no mês de abril. E de acordo com o IMEA, foram 956.008 toneladas que foram processadas no estado de Mato Grosso. Um número menor do que no mês de março, que foi o recorde absoluto para esse ano de 2020. Acompanhe comigo agora os números para o mês de abril, com queda. Você vê aqui um volume total, como eu disse, de 956.008 toneladas, uma queda de 1,63%, de acordo com os números que foram apresentados na tarde desta última segunda-feira. Durante os números que foram apresentados, o IMEA comenta em relatório que o volume processado fica 4,32%, também inferior ao mesmo período do ano passado. Esse 1,63% aqui, ele se dá em relação ao mês de março e fica com uma queda ainda maior quando pensamos no mês de abril do ano passado. É o que a Agricultura BR destaca para você.
Falo agora a respeito de uma pesquisa que resulta em uma situação muito favorável para o sojicultor brasileiro. E ela atende pelo nome de BRS 539. Essa BRS 539 é uma variedade de soja desenvolvida na Embrapa que é resistente à ferrugem asiática, também a percevejo, entre outras pragas. E é o que nós vamos conhecer agora na reportagem de Mauro Andrade. A cultivar 539, desenvolvido pela Embrapa Soja, agrega um conjunto de características e vantagens para o produtor. Possui resistência à ferrugem asiática e tolerância ao percevejo da soja, dois grandes causadores de prejuízos nas lavouras. E, além disso, a cultivar possui alto potencial produtivo. André Prando, pesquisador da Embrapa Soja, nos fala do lançamento e das características da BRS 539. Acompanhe. Essa é uma cultivar não transgênica, ou seja, uma cultivar convencional e conta com uma combinação de duas tecnologias exclusivas da Embrapa Soja. A tecnologia Block, de proteção a percevejos, e a tecnologia Shield, de resistência à ferrugem asiática da soja. Além disso, essa cultivar apresenta também uma boa sanidade, com destaque para a moderada resistência ao ídio, a resistência à podridão de Phytophthora e também apresenta moderada resistência ao nematóide Gallia meloidógena javânica. Outro grande diferencial dessa cultivar é sua produtividade e estabilidade. Ela tem um amplo potencial produtivo, uma grande ramificação, uma cultivar que tem um bom engalhamento. Ela tem recomendação das regiões de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os destaques da cultivar 539 são o alto potencial produtivo e estabilidade, a combinação das duas tecnologias exclusivas da Embrapa, Block e Shield, e também a possibilidade da semeadura antecipada nas regiões onde se cultiva milho segunda safra. Da Embrapa Soja em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E o mês de maio, no que tange a exportação de soja, começou da mesma maneira que encerrou abril. Os volumes são realmente muito elevados e em 10 dias úteis, a parcial que foi apresentada pela Secretaria de Comércio Exterior na tarde desta segunda-feira mostra esse aquecimento. Foram 8 milhões e 8 toneladas que foram embarcadas em 10 dias úteis e é o que a Agricultura BR mostra para você. Você tem aqui os números em relação à soja, vou corrigir aqui, 8 milhões e 801 mil toneladas, é mais ainda, quase 9, 8 milhões e 801 mil toneladas de soja na parcial de maio. São 10 dias úteis com uma receita total de 3 bilhões 910 mil dólares. 3 bilhões 910 mil dólares, para se ter uma ideia, todo mês de maio do ano passado totalizou 4 bilhões e 700 milhões de dólares, então o ritmo segue muito forte nas exportações realizadas pelas tradings que operam no Brasil. E o ritmo da semeadura da soja lá nos Estados Unidos acelerou. Há uma expectativa que foi divulgada nesta última semana pelo NOAA em relação ao desenvolvimento das áreas de produção de grãos, soja e milho, que trouxe ali um ânimo diferente para o produtor norte-americano e também sinalizou uma outra situação para os investidores em Chicago. Com isso, nós tivemos, além da queda na soja na Bolsa, que nós acompanhamos durante a semana em alguns pregões, mas também essa aceleração, que chegou a 61% da área de destino, ou seja, 61% de toda a área para a soja na campanha 2021-2022 já foi cultivada, um forte avanço intersemanal. Você vai ver agora o comparativo do que aconteceu até esse último domingo com a mesma data no ano passado e a média dos últimos 5 anos. Veja só que a média dos últimos 5 anos é um cultivo até a data do dia 16 de maio de 37%. Em 16 de maio de 2020, a safra passada estava com 51% dela
cultivada. Já agora, até esse último domingo, dia 16, 61%, portanto 10 pontos percentuais mais acelerado do que se tinha no ano passado e muito mais ainda se comparado com a média dos últimos 5 anos. Nós temos aqui uma perspectiva, o mercado, os operadores e principalmente os técnicos de campo acreditavam em até 60% no máximo. A mais otimista é que chegaria a 60% da área semeada nos Estados Unidos, chegou a 61%, o número absoluto divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano em seu relatório de acompanhamento de lavouras. Falo ainda agora de soja nos Estados Unidos e olha, o mercado voltou a sinalizar lá em cima. Por quê? Porque os fundamentos eles continuam sendo muito mais relevantes. E que fundamentos são esses? É em relação aos estoques norte-americanos, que são muito baixos, são 3.270.000 toneladas de soja. Não há soja para utilização interna nos Estados Unidos, também não há oleaginosa em relação às exportações, por isso que por hora, neste momento, não há tanta demanda sobre soja norte-americana, mas é porque não tem essa soja. E o mercado, mesmo com essa aceleração do cultivo que eu acabei de mostrar e até uma expectativa melhor de clima, operava em alta nos primeiros negócios de hoje. Neste momento, os negócios continuam operando em alta, com exceção do mais curto prazo. O mais curto prazo está andando muito próximo agora à estabilidade, com $15,85 mais 6 por bushel. Entretanto, o viés é de queda. Agora, a posição de agosto vai subindo 0,28%, com $15,29 mais 4 bushel. Setembro, $14,42 mais 4. E novembro sobe para $14,03 o bushel, retomando aqui quase 0,5% de alta, 0,4% de alta na posição de novembro, retomando o piso de $14 por bushel na posição de novembro. Essa posição ela é muito relevante porque ela precifica a colheita da campanha 2021-2022 norte-americana. Sigo falando de elementos que formam preço aqui no Brasil. Você viu soja em Chicago e você vai acompanhar comigo agora como é que está o dólar comercial. E o dólar comercial vem assim nesse momento, com queda de 0,39% a R$ 5,24 mais 6. São os negócios que eu tenho com dólar comercial neste momento. E o Walter Pulga participa comigo, já está aqui na tela, já está aparecendo para mim aqui. Pulga, será que nós temos agora um novo parâmetro, uma nova banda, vamos colocar assim, em relação a dólar no Brasil, aí mais para casa de R$ 5,20, porque ele recua, mas toda vez que chega ali em 5,20 ele volta a operar em alta, vai a 5,29, volta a ceder. Nós estamos com uma nova realidade, pelo menos nessas últimas semanas, para dólar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, na verdade, não é uma realidade que ocorre aqui. É uma realidade, vamos dizer, externa, né? Isso é provocado por fatores externos. Veja, o dólar recuava hoje frente às principais moedas do mundo. Para se ter uma ideia, frente às moedas mais fortes, que fazem parte daquele índex dólar index da ICE, da Bolsa de Nova York, né? Da Intercontinental Exchange, o dólar operava abaixo de 90 pontos, pela primeira vez desde o final de fevereiro. Então, há um recuo do dólar frente a outras moedas, e isso ocorre também frente ao real. Segundo analistas do mercado internacional, enquanto dirigentes do Federal Reserve, ou seja, do Banco Central dos Estados Unidos, continuarem a despejar dinheiro no mercado, lógico, a inflação nos Estados Unidos tende a subir e haverá um enfraquecimento do dólar. É o que está ocorrendo hoje. O dólar perde valor frente a outras moedas e perde valor frente também ao real. Como você lembrava agora há pouco, na faixa de R$ 5,24 mais 70, R$ 5,24 mais 80, vem recuando aí aproximadamente 0,30%. Esse recuo ocorreu logo no início da manhã, mas vale lembrar, em relação ao real, ainda há a expectativa de que o dólar não abandone rapidamente a faixa de 5,30. Ao contrário, hoje já chegou a passar, por volta das 11 horas da manhã, de R$ 5,28. Ou seja, nós temos aí perspectiva de que o dólar continue ainda nessa faixa de preço valendo, de negociação valendo, perto de 5,30. E os analistas esperam que no final do ano nós tenhamos mesmo dólar nessa faixa de 5,30. Lógico, isso dependerá também de algumas atitudes do governo
federal no Brasil, do Ministério da Economia e também da retomada da nossa atividade na medida em que a vacinação contra a Covid-19 avance, né? Retomando aí a atividade da economia brasileira ainda muito, vamos dizer assim, paralisada, né? De certo modo, pela pandemia. É esperar para conferir, mas não há expectativa de que nós venhamos rapidamente para a faixa de 5,20 ou mesmo 5,15. Essa expectativa não existe hoje. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Agora, Fabiano, passamos pelo dólar, né? Vamos oscilando aí na faixa de 5,24, 5,27 até 5,28. Devemos terminar com baixa hoje. Lá fora há um movimento de baixa também para o dólar. Mas vamos lembrar que nós temos problemas aqui muito importantes. Bom, a redução decidida pelo governo de 13% para 10% da mistura de biodiesel no diesel causou realmente muita preocupação para quem processa biodiesel e contava com essa mistura no diesel no planejamento da sua empresa. Por isso, a União Brasileira de Biodiesel e do Bioquerosene, a Ubrabil, pediu ontem à ministra Tereza Cristina da Agricultura numa reunião, pediu um encontro para retomar definitivamente a mistura em 13%. E lembrava, inclusive, que o governo deveria definir essa previsibilidade para que as indústrias pudessem se planejar. Por lei, o percentual da mistura de biodiesel ao diesel fóssil, né, que é o diesel comum, deveria ser mantido em 13% desde março deste ano e seria elevado para 14% em março do próximo ano e a 15% em 2023. Mas essa decisão do Conselho Nacional de Política Energética trouxe o índice da mistura interrompido. Portanto, nós temos aí um recuo ao invés de um avanço. E isso desestabilizou as empresas, como é fato conhecido. Por isso, o pedido para a retomada dessa mistura rapidamente. A ministra Tereza Cristina da Agricultura está tentando, no governo, resolver esse problema, mas foi obrigada a ceder aí à decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Fabiano, isso vai dar muita discussão ainda. É com você. Obrigado, Pulga. Daqui a pouco ele volta para falar sobre café. Por aqui eu sigo falando de soja. Nós temos um dólar aí pouco acima de R$ 5,20. Temos até alguma recuperação para Chicago, mas nas posições mais alongadas e no curto prazo andando próximo à estabilidade. Com isso, os preços de referência nos portos vêm dessa maneira. Aqui a referência para entrega no mês de junho. Portos de Santos e Paranaguá com R$ 179,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Granos Corretora. E olha, a seguir no Agricultura BR nós vamos falar sobre sistemas integrados de produção. Também destaque para o mercado do milho, preços seguem firmes e com elevação, é o que você vai conferir daqui a pouco. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do WhatsApp no 67991733737. Eu volto já. Atualmente, o sistema de integração agricultura e pecuária tem se destacado como um método competitivo e sustentável de produção e que tem garantido melhores resultados para a agropecuária. Dentro desse cenário, o consórcio forrageiro é uma ótima opção e é o que nós vamos conferir com o repórter Valdir Pacheco. Orlando, quais são os benefícios desses consórcios hoje quando se fala em ganhos de produtividade? Primeiramente, nesses vários consórcios já tem várias opções e tem que ver qual a função de cada consórcio desse para resolver um problema dentro de talhões ou dentro da propriedade como um todo. Geralmente são talhões mais problemáticos e se escolhe alguns consórcios para usar naqueles talhões. A opção para a agricultura, por exemplo, quais os mais eficientes para a segunda safra? Então, outros consórcios bem utilizados, mais utilizados, a estilosantes, o pessoal tem usado bastante a estilosante Campo Grande. A gente tem uma opção de um novo material que é estilosante Bela, é um material novo que a Embrapa tem lançado. E os outros consórcios, os multiconsórcios que a gente tem testado aqui na vitrine tecnológica e nos projetos que a gente coordena, né, e acompanha aqui no Mato Grosso. Aqui atrás, por exemplo, nesse talhão aqui, nós temos o girassol que está com mais 3 espécies. Quais são essas espécies? O girassol, né, começando o girassol, é uma ótima opção
para a safrinha, apesar desse ano o preço do milho, né, o preço do girassol não seria tão competitivo, né, com o milho. Mas o girassol tem uma grande vantagem de ser plantado numa janela bem tardia, após o milho, uma janela aí de 10 até 15 de março, dependendo do ano, das previsões, né? Ele ainda vai produzir bem. E ele ainda tem uma grande vantagem de ciclagem de nutrientes, principalmente o potássio. Aqui nesse consórcio, a gente tem ele usado com a Stylosanthus BRS Bella, nós temos ele com um pânico que é o BRS Tamani, e temos ele com a Rosisiensis, a Braquiária Rosisiensis, e a Braquiária Brisanta Paiaguás. Com certeza numa área dessa seria plantada a soja agora na sequência, né, em setembro, né? Isso traria ganhos de produtividade. Em quantas sacas mais ou menos se fala aqui na região? Sim, o principal fator de usarmos esses consórcios com o girassol, principalmente falando especificamente do girassol, é porque o girassol deixa pouca palhada na área, né? Ele extrai bastante e deixa pouca palhada, e a palhada que fica é irrisória para o plantio da soja. Então por isso a gente entra com esses outros consórcios, esses outros componentes. O mercado do milho norte-americano também segue influenciado pelos dados apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano dos Estados Unidos, que mostra um adiantamento em relação à semeadura com a área a ser ocupada. Você acompanha comigo agora como é que vem milho nos Estados Unidos. Nós temos milho subindo, os fundamentos também são muito claros em relação ao cereal. A oferta ela é menor ou igual à demanda no mundo todo. E nós temos a posição de julho, mais curto prazo aqui, refletindo isso, com uma recuperação de 10 pontos, significa aí pouco mais de 1%, 1,3% de alta para a posição de julho, negociada a $6, 63 centes mais 2 o bushel. Posição de setembro também subindo mais de 1%, $5, 73 centes mais 6 o bushel. Dezembro também sobe bem, subindo aqui 1,2%, $5, 46 centes o bushel. Enquanto a posição de março chega até 1,4% de alta a $5, 52 centes por bushel, são os negócios com milho na Bolsa de Chicago. E o assunto agora é a previsão do tempo, e a semana está mais seca, começando um pouco mais seca, e deve ou pode encerrar, e se tudo der certo vai acontecer mesmo, com chuva e com temperaturas mais baixas. Mas quem fala sobre o assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É a semana que começa com tempo seco, vai terminar aí com chuva em partes do sul, sudeste e Mato Grosso do Sul. Entre os dias 22 e 26 de maio, a chuva consegue avançar depois de cerca de 50 dias em média para o estado de São Paulo, também Mato Grosso do Sul, com volumes expressivos em algumas cidades aí desses dois estados. Com essas frentes frias ativas chegando até o sudeste, as ondas de frio também ganham força e avançam pelo sul e também centro do país. Queda nas temperaturas de forma significativa entre os dias 23 e 27, desde o Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, com indicativos de geadas mais generalizadas. A condição para geada fica mais intensa até o sul do Paraná, mas não deve alcançar áreas de milho da metade norte do estado, nem de café, cana e citros do estado de São Paulo. No Nordeste, a chuva diminui nesta semana. As atividades de campo de milho no Maranhão, cana e subsistência em faixas costeiras são todas retomadas. Enquanto isso, o algodão no oeste da Bahia segue aí com tempo firme. Fabiano, daqui a pouco eu volto durante toda a nossa programação com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. E ela volta mesmo nos programas e principalmente logo após o Fala Carlão, por volta das 16 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Renata Ferreira traz aí o programa Agroclima.
Por aqui agora eu vou falar de uma solução ou alternativa, melhor falar alternativa, em relação ao milho e os seus preços extremamente elevados. O fato é que muitas propriedades já enxergaram aquilo que nós temos falado há muito tempo, de que é necessário o investimento em genética e para essa genética ela conseguir mostrar todo o seu potencial, alimento. Então, para você não pagar muito caro pela alimentação dos animais, você precisa produzir os alimentos dos animais, do gado. E no caso, o sorgo tem se apresentado como uma grande alternativa para pecuaristas em todo o país. E você vai conhecer agora o exemplo de uma propriedade que já começou a trabalhar com o sorgo, e a reportagem é de Vinícius Souza. Conhecida por seu trabalho com a bovinocultura, a Fazenda Pecuária BR agora passa a investir também na produção de sorgo, uma alternativa vantajosa para quem procura novos meios na produção de ração animal. O sorgo ele se encaixa muito bem na opção de produção de silagem, porque é um cultivo mais econômico, certo? O custo para a implantação da área ele fica um custo mais econômico em relação ao milho. E hoje, devido ao preço do milho, nós nos deparamos com uma situação delicada com a utilização do grão para silagem. Hoje nós estamos falando de uma saca de milho em torno de R$70, R$80. O sorgo ele vem como uma ótima ferramenta para essa opção. O sorgo biomassa BRS 716 foi desenvolvido pela Embrapa. A cultivar plantada aqui na Pecuária BR foi escolhida principalmente por causa do seu potencial produtivo. Mesmo quando o plantio é feito fora da janela ideal, ainda assim os resultados são satisfatórios. Uma tecnologia verde-amarela, vamos dizer, né? E por isso nós temos condições de produzir uma semente de boa qualidade, assistido pela Embrapa, e conseguimos fazer com que essa semente chegue num valor mais acessível ao agricultor. Muitos produtores rurais passam a investir na produção do sorgo. Isso porque é uma alternativa viável economicamente e também em questão de espaço, já que o sorgo produz um volume muito maior em uma quantia de hectares menor. Além disso, propriedades que fazem o plantio, em cerca de 120 dias, já fazem o primeiro corte, como é o caso dessa propriedade que nós estamos acompanhando esse plantio. Depois de 90 dias do primeiro corte, já vem o segundo, garantindo bons resultados para a safra. O ideal é nós fazermos o plantio do sorgo biomassa, o BRS 716, nos meses de novembro, outubro, novembro. Então nós vamos fazer o primeiro corte aí com 120 dias a 130 dias e depois a rebrota nós vamos fazer um corte com 90 dias, certo? Se perder a janela de plantio de outubro a novembro, nós podemos fazer o plantio também em fevereiro, certo? O corte de fevereiro nós vamos fazer em torno de 90 dias após o plantio. No primeiro corte, devido ao fotoperíodo ser maior do que a janela da safrinha, então nós vamos ter uma planta aí de 5 a 6 metros de altura. Já na safrinha nós vamos ter uma planta aí em torno de 3 metros de altura. De Terenos, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer o entendimento da analista Lígia Pimentel, da Agrifato, sobre a Argentina, que voltou a fazer aquela bobagem da família Kirchner de suspender exportações de carnes por lá. Você vai entender como é que é esse processo. Nós temos aqui alguns estudos que acompanharam desde aquela época lá da Argentina e por que a Argentina perdeu tanto espaço depois que tivemos essa decisão por lá. Vai acompanhar também informações do mercado do café dentro de instantes aqui na Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E olha, a Argentina voltou a repetir algo que já representou um forte erro, que desestimulou totalmente a cadeia produtiva da carne bovina daquele país há algum tempo, quando Cristina Kirchner, atual vice-presidente, presidia ou governava aquele país. Eu falo das exportações. A Argentina, que exerceu essa situação sobre a sua produção de carne, lá na época da Cristina Kirchner presidente, para se ter uma ideia, figurava entre os maiores exportadores de carne bovina. Estava entre os 3. Depois do governo de Cristina Kirchner, não figurava nem entre os 10. Pois bem, nós temos aqui aquela decisão que foi anunciada ontem pelo governo da Argentina através do Ministério do Desenvolvimento Produtivo, que suspende por 30 dias ou um mês as exportações de carne bovina. O motivo é a alta sustentável. E é claro que nós entendemos muito bem que a carne bovina é um elemento real
de controle dos ânimos da população. Ainda mais uma população que tem culturalmente aquele hábito de consumir carnes mesmo, principalmente carne bovina. Isso pode criar uma desordem social, mas a Argentina precisava criar uma outra maneira que não seja proibindo de exportar. De qualquer maneira, está suspenso por 30 dias e você vai acompanhar agora o entendimento da titular da Agrifato, Lígia Pimentel. Veja. Uma medida historicamente conhecida, a Argentina voltou a proibir as exportações de carne bovina numa tentativa de conter os preços domésticos de avançarem. É importante a gente lembrar que a carne bovina está subindo globalmente, estimulada aí pelo crescimento chinês e pela peste suína africana, que liquidou os estoques globais de proteínas animais e leva tudo consigo para cima. A Argentina, em 2020, representou 7,5% do comércio global de carne bovina. E se a gente pegar tudo que o Brasil exporta e considerar o que a Argentina representaria, seria 32% de tudo que o Brasil mandou para os clientes internacionais no ano passado. Ou seja, a Argentina é representativa sob o ponto de vista de exportações. É legal a gente lembrar também que tem duas empresas brasileiras que atuam na Argentina, a Marfrig Foods e a Minerva Foods. A Marfrig, de tudo que produziu, 1,3% no ano passado, saiu da Argentina, e a Minerva tem uma exposição maior, com 10%. Ou seja, vai sobrar para quem está operando lá na Argentina. E essa frase final da Lígia deixa muito claro essa questão. Porque isso já aconteceu antes, sobrou para aquelas indústrias, muitas delas foram adquiridas há pouco tempo, né, essas plantas frigoríficas, algumas operações, por empresas brasileiras, principalmente o Minerva e também o Marfrig, como foi anunciado agora pela Lígia Pimentel. De acordo com algumas fontes, eu conversava pela internet com alguns produtores lá na Argentina, o medo é isso continuar tendo sequência após os 30 dias. Houve protesto de indústria frigorífica, está tendo uma reunião no dia de hoje entre as associações, tem 4 associações ou sindicatos muito representativos de produtores rurais por lá, para eles colocarem uma posição, porque já aconteceu neste ano de 2020, do governo da Argentina tomar uma decisão muito nociva em relação ao agronegócio e depois ele recuou depois das pressões. Então hoje é um dia de muita discussão na Argentina, de organização de produtores e também da indústria. Olha, quem está sabendo muito desse assunto é o Walter Pulgar Júnior, mas eu vou conversar com ele agora sobre outro tema. Vou falar sobre o café e a decisão da OIC, Organização Internacional do Café, que tem aí algumas medidas importantes em relação ao produto no qual o Brasil é o maior produtor e exportador do mundo, café arábica, falando aí principalmente do arábica. Pulgar, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a novidade é que agora, no primeiro semestre do ano que vem, de 2022, nas reuniões que são previstas para fevereiro e para abril, a OIC vai discutir mudanças na sua estrutura. E essas mudanças prevêem a participação do setor privado agora na Organização Internacional do Café. Ou seja, a Organização Internacional do Café, com sede em Londres, deve mudar sua estrutura para permitir que outras entidades façam parte. Para se ter uma ideia, para o Brasil seria oportunidade de participação do Conselho dos Exportadores de Café, por exemplo, do Secafé. Também teria possibilidade de participação com essa mudança a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel e também o Conselho Nacional do Café, o CNC. Mais do que isso, estaria com possibilidade de participar da OIC também a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Bom, o Brasil lidera essa proposta de mudança na OIC, viu? O nosso embaixador, Marco Farani, que faz parte da representação permanente do Brasil junto às organizações internacionais, espera que essas mudanças da OIC acabem por influenciar também outras instituições internacionais, como, por exemplo, a Organização Internacional do Açúcar, né? Mudanças que são feitas no OIC devem mesmo interferir em mudanças em outras entidades. Segundo o embaixador brasileiro, essa mudança não será rápida. Essa permissão para a participação de entidades ou empresas, setores, do setor privado de modo geral, não ocorre rapidamente. Isso demanda uma implementação que pode durar de 2 até 4 anos, mas já está decidido na OIC que haverá mudança na estrutura. A participação do setor privado na Organização Internacional do Café se daria, no entanto, apenas por uma representação, com direito à voz nas discussões, mas as entidades
continuam a não ter direito a voto nas decisões. Por quê? Porque a OIC, assim como outras organizações internacionais, como a Organização Internacional do Açúcar, são organizações intergovernamentais, sendo que não se pretende mudar essa condição, mas o setor privado teria participação. Aliás, Marco Farani, que é embaixador do Brasil, representa o Brasil lá em Londres, defende que o setor financeiro também participe da OIC, assim como deveria participar de outras entidades, porque, segundo ele, as operações estão nas mãos de empresas privadas, não necessariamente nas mãos de governos. Portanto, essa mudança seria fundamental para que trouxesse quem está no mercado para dentro da OIC. Bom, agora é ver se os produtores de açúcar, de café, seguem mais ou menos estruturando a possibilidade de participar dessas organizações. A OIC começa essa mudança, vou lembrar, a partir do ano que vem, nas primeiras reuniões que nós teremos em Londres. De olho na informação, cafeicultor. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Boa tarde para você. Bom trabalho por aí, canal do Boi São Paulo. Olha, por aqui eu sigo falando de café e agora trago os destaques para café arábica negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures com alta. Você tem aqui a posição de julho a $1,52 mais 55 a libra peso, sobe quase 7 pontos. As posições estão subindo quase 7 pontos hoje. Setembro, $1,54 mais 45 por libra peso. Dezembro, $1,57 mais 10 e março, $1,59 mais 30, algo muito dentro daquilo que Eduardo Carvalhais falava conosco nesta semana aqui no Agricultura BR. Quem sobe também neste momento é o café robusta negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon no Brasil. Você tem aqui as posições todas acima de $1.500 a tonelada, posição de julho $1.507 a tonelada com alta de 3,29%. Setembro $1.531 tonelada, 3,16%, quase 3% de alta na posição de novembro com $1.547 e a posição de janeiro do próximo ano $1.559 a tonelada com alta de 2,9%. A seguir, você vai ter as informações de uma das maiores e mais importantes feiras de consumo de alimentos do mundo, a Cial China, que tem representação da BPA e da Apex aqui do Brasil. E também as últimas notícias dessa edição. Eu vou para o intervalo e volto já. E a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, em parceria com a Apex Brasil, tem um stand numa das maiores feiras, talvez a maior feira de consumo de alimentos do mundo, é a Cial China. E por lá, eles montaram um stand para negociadores de carnes de suíno e também de frango. Você vai acompanhar agora como é que está essa feira por lá, com o entendimento de Luiz Rua, ele que é diretor de mercados da BPA e participa aqui do Agricultura BR, do Canal do Boi. A BPA tem trabalhado muito nesse mercado chinês, é um mercado muito importante, ainda com um potencial muito interessante. Então, participar da Feira Cial China lá em Xangai é uma oportunidade muito interessante para que a gente possa efetivamente estreitar os laços com os nossos clientes chineses. É uma feira muito vocacionada para o business to consumer, né? Ou seja, para o consumidor final. Então, também, essa é uma oportunidade de apresentar produtos, apresentar inovações e mostrar a qualidade e a sanidade das nossas carnes, tanto a carne suína como a carne de aves. Nós já tivemos o primeiro dia encerrado lá na China e a participação a afluência no nosso stand foi muito grande. Nós tivemos até fila, eu recebi algumas fotos aqui do nosso representante lá na China, e ele mostra efetivamente uma influência muito grande que demonstra o interesse dos chineses nas nossas carnes. E olha, de acordo com números da BPA,
a China foi responsável pela aquisição de 53% de toda a carne suína que foi exportada por frigoríficos brasileiros no primeiro quadrimestre do ano. A China também comprou 14,6% de toda a carne de frango exportada pela indústria brasileira. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, você acompanha comigo agora como é que está a soja em Chicago, vinha com operação em alta há pouco, o mais curto prazo vai cedendo, que é uma movimentação até natural para o momento. Posição de julho, $15,81 mais 2 o bushel, cede 6,2 pontos aqui, que vai dar cerca de 0,35% de queda. Já a posição de agosto vem com estabilidade em $15,25 mais 6 e viés de alta. Setembro, $14,41 mais $14,41 por bushel, mais nada, vindo na estabilidade, viés de alta na posição de setembro também. Novembro, $14 o bushel, a alta agora reduz um pouco, mas continua operando em elevação. Dólar comercial é o destaque da Agricultura BR agora, você tem a moeda norte-americana comigo, R$ 5,23 mais 3 para o dólar, cai 0,63%, movimento internacional de recuo para o dólar nesta terça-feira. Mais informações você vai ter na terceira edição do Agricultura BR, a partir das 16 horas, no horário de Brasília, ao vivo. Então eu espero vocês. Na sequência vem aí mais um De Olho na Fazenda. Então, ó, que oportunidade para bons negócios. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!